Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal, se for a tua primeira vez. Bem-vindo de volta se tu já acompanhas o canal há mais tempo. Hoje o vídeo é sugestão de alguns seguidores, algumas seguidoras. Eu costumo receber alguns relatos, algumas histórias que as pessoas compartilham comigo, coisas que viveram. Às vezes é só um desabafo, outras vezes o desabafo vem seguido de uma pergunta do tipo: o que tu farias no meu lugar, Paulo? Sem exceção, eu digo: procura um psicólogo, procura um psiquiatra, procura um amigo seu, do seu convívio. E depois, tendo deixado isso bem claro, eu costumo dizer algo que possa servir de alívio, de apoio, de incentivo, dependendo do que eu disser para essa pessoa. E hoje nós vamos fazer justamente o quê? Eu vou pegar algumas histórias que eu recebi. São histórias assim que, infelizmente, muito provavelmente tu possas também ter passado por algo bastante semelhante. Eu me vi em muitas das histórias que eu li, e aí isso me faz pensar. No meio de tantas alegrias e entre tantas vitórias, como a gente sofre, né, gente? Como a gente passa por momentos difíceis, enfrentando situações que por vezes a gente não vê saída, mas sempre tem. Mas que naquele momento tudo que a gente vê é: estou sozinho, e a gente não está. Mas no meio do desespero, regado de muita ansiedade, o que a gente pensa com frequência é isso, é que a gente está só. E nessas horas em que a gente mostra a nossa fragilidade, e a gente tem que cuidar muito para quem a gente faz isso, nessas horas aparece todo tipo de pessoas na nossa vida. Vocês já notaram isso? Tem aquele tipo de pessoa que parece que está numa eterna competição para ver quem é que sofre mais. Eu conheço gente assim. Felizmente, essas pessoas não estão mais próximas a mim. Porque a gente, com o tempo, com maturidade, e quando a gente começa principalmente a entender o valor que nós temos, a entender quem somos nós, afinal, e a perceber que nós somos pessoas que nós devemos tratar bem, a gente começa a eliminar um certo tipo de gente do nosso convívio. E um desses tipos de gente é esses que nunca estão dispostos a nos ouvir, simplesmente ouvir o que nós temos para dizer. Claro que tu conhece gente assim, que tu chega e diz: eu preciso te contar uma coisa, estou passando por uma situação tão difícil. E quando, se porventura a pessoa te ouvir até o final, ela não raro vai te dizer: guria, tu não sabe, sofrendo tô eu. Enquanto tu tá aí reclamando disso, eu tô sofrendo né? Conhece gente assim? Eu conheço. Mas como eu disse, elas não estão mais próximas a mim. E é sobre essas e outras pessoas que nós vamos hoje, a partir do relato de seguidores que compartilharam comigo os seus momentos mais doídos, que a gente hoje vai conversar. Eu estava lendo aqui o que essa seguidora escreveu, e ela num certo momento me diz que ela está sempre rodeada de pessoas. Ela dificilmente se encontra sozinha em casa. Porém, ela experimenta uma solidão difícil de colocar em palavras. Minha amiga, para pensar se essas pessoas estão contigo porque
tu és a prioridade ou porque tu és uma espécie de zona de conforto para elas, uma espécie de conveniência. Que tipo de pessoa tu és na vida desses amigos que estão sempre, como tu disseste, sempre à tua volta? Porque se tu experimentas toda essa solidão, melhor rever esse tipo de amizade. é que tem muitas frases que a gente já escutou, seja de avós, pai, mãe, amigos. Para essa pessoa eu lembro muito de uma frase que diz: não seja o guarda-chuva de quem só te procura quando tá com medo de se molhar. Uma outra pessoa me escreveu e dizendo que estava com dificuldade de dizer não para os pedidos mais absurdos que ela recebe de familiares, de amigos e até de colegas. Tem gente que realmente tem dificuldade para dizer não. E outras pessoas fazem isso com uma facilidade incrível. Eu tive uma época, até bem recente da minha vida, em que eu era uma dessas pessoas. Infelizmente, eu era essa pessoa que tinha dificuldade. E aí eu acabava muitas vezes abraçando coisas que não eram necessariamente minhas. Pessoas que tinham, de repente, algum projeto para desenvolver, algum compromisso que tinha que dar conta. E, Paulo, tu não me ajuda? E geralmente o pedido de ajuda do folgado, ele vem precedido de um elogio. Ele vai te dizer que tu é o máximo, não necessariamente usando essas palavras, mas o sentido é esse. Que tu é muito bom no que tu fazes, e que por isso, não podia ter pensado em outra pessoa senão tu. E aí vem o pedido de ajuda. Quando eu me dei por conta que, na verdade, essas pessoas estavam só usando um conhecimento que eu detinha, e talvez elas até também detivessem, mas que demanda o quê? Tempo, trabalho para fazer alguma coisa. Quando eu percebi que essas pessoas poderiam estar, sim, me usando, aí sim eu virei a chave e comecei. Não. E quando eu disse o primeiro não, foi no trabalho. E eu lembro que a pessoa que ouviu chegou quase teve uma parada cardíaca, porque ela olhou para mim e fez: não? Como assim não? E eu disse: não. Eu lembro exatamente da situação. Eu trabalhava, na época, não na parte de informática da escola, porque a nossa escola não tinha isso. Mas eu utilizava os recursos de informática. Alguns deles que eu levava da minha casa para a escola. Meu notebook, entenderam, né? Eu utilizava os meus recursos, muitas vezes para ajudar os colegas, e fazia isso com muito prazer. Mas eu percebi que a coisa começou meio que sair dos trilhos, que é o que a gente chama de abuso. Algumas pessoas começam a abusar. Tem certas pessoas que a gente faz o que faz com carinho. A gente faz realmente com carinho. E não é porque não sabe dizer não. A gente gosta de dizer sim para essa pessoa. Por quê? Porque ela sabe até onde pode ir, ela sabe dosar, ela não fica te pedindo frequentemente para fazer coisas que ela deveria estar fazendo. E aí, eu vejo aqui, e eu estou olhando, a mensagem então dessa pessoa que diz: eu não sei dizer não, Paulo, o que eu faço? Bom, aqui entra aquilo que eu falei no início. Procura ajuda profissional para saber como fazer isso. Eu optei apenas por dizer não. E depois que a gente fala a primeira vez, é tão fácil isso. É tão fácil. Eu lembro de uma ocasião que foi... Bom, eu vou contar. A pessoa, como se estiver assistindo, sinto muito. Mas é o quê? Já aconteceu, já faz tempo. Vamos viver com isso, né? Eu lembro que essa pessoa chegou para mim e me pediu para fazer uma apresentação em vídeo para ela. Ela me deu o assunto, tá aqui, no papel, literalmente no papel, e pediu que eu transformasse aquilo numa apresentação de vídeo, com sons, com efeitos visuais, narração, música de fundo, ou seja, eu ia fazer todo o trabalho para a pessoa, né? Todo o trabalho para a pessoa.
E ela vem, enquanto estava me fazendo pedido, eu estava só esperando terminar, porque, gente, é muita cara de pau, né? A pessoa acha que a gente é palhaço. Se vem te pedir algo dessa monta, né? E olha que não era alguém que eu desgostava, não. Era uma pessoa pela qual eu tinha muito carinho, mas não importa. Não é porque tu tem carinho que tu vai servir de palhaço para as pessoas. E ela vem então com a seguinte justificativa: não, Paulo, eu tô te pedindo isso porque eu sei que tu gosta muito de fazer essas coisas. Então não vai ser nem trabalho para ti. Olha isso. Eu tô te pedindo isso. Isso o quê? Fazer essa apresentação multimídia para ela. Porque eu sei que tu gosta de fazer e por isso não vai ser nenhum trabalho para ti. Ela só faltou, ou talvez tenha dito, eu não lembro, me dizer que Vai ser até divertido. Não vai ser divertido coisa nenhuma. eu não me divirto quando faço essas coisas. Isso é o meu, quando faço para mim, é o meu trabalho. Quando eu faço para alguém, as pessoas têm que aprender o que significa, né? Não é o meu trabalho quando eu faço para outra pessoa. E aí o que eu respondi? Eu só olhei e disse assim: não tenho tempo para fazer isso. Não, mas como tu consegue fazer isso? Olha a frase, isso eu lembro. Não, mas como tu consegue fazer isso no final de semana? Num final de semana, assim, enquanto a bonita vai estar onde? No shopping, no teatro, Dormindo. tomando milkshake, sei lá o que vai estar fazendo na academia. O palhaço vai estar em casa fazendo o trabalho dela. Por quê? Porque ela acabou de dizer, Não, tu até gosta, né? É divertido. não é divertido. E eu... Cansei de ser trouxa. Então, amiga, que me escreveu aqui no privado e me perguntou sobre o dizer não, e está expressando uma dificuldade incrível de dizer não, diga, a primeira vez é difícil. E não pensa muito em como vai falar não. Não fica criando situação de ansiedade. Apenas diga não. E se a pessoa pedir muita explicação, tu não tem que dar explicação. É apenas dizer Não. Mas se ainda assim ela insistir, como foi no meu caso, diga algo semelhante ao que eu falei, se tu achar que é conveniente. Eu apenas falei, Esse não é meu trabalho, esse é o teu trabalho. corre-se o risco dessa pessoa nunca mais falar contigo? É claro. E vai ser tão bom. Porque se essa pessoa não falar mais contigo, tu vais ter aí a prova de que tu não tinhas nessa pessoa um amigo ou uma amiga. Uma pessoa que não dá a menor importância para o valor do teu tempo. Fica achando que o tempo que tu tens para ler, para descansar, para arrumar tua casa, para fazer tuas coisas, para nada fazer, ela fica achando que o tempo que é teu tem que estar à disposição das tarefas que na verdade são de competência dela realizar. Então apenas diga não. Se a pessoa insistir demais, quem sabe tu simplesmente levanta e sai. Levanta e sai. Só diz assim, olha, eu tô sem tempo, a gente agora tem celular, né? Finge uma ligação que tá chegando. Sabe? Simula qualquer coisa do tipo. Não dá, gente, não dá. Eu cansei. Por vezes a gente está fazendo uma gentileza. Mas quando a gente começa a fazer o que compete aos outros, aí, gente, não. Aí nós saímos do terreno da gentileza, não. Aí a gente está fazendo o papel de Otário. e chega disso. Se para tornar a vida do outro mais fácil tu tem que dificultar a tua, Então tem algo errado. estou lendo aqui uma outra mensagem que eu recebi de uma pessoa que disse que ela se engana muito com colegas, com amigos, familiares, ela se deixa enganar. E eu conversei com esta pessoa que me escreveu o seguinte, que eu não sei o tipo de educação que eu recebi, sério, não sei em que momento da minha educação, seja familiar, não sei se foi na catequese, na crisma, não sei se foi no curso de magistério, pedagogia, eu não sei em que momento colocaram na minha cabeça
que eu tinha sempre que ver o lado bom das pessoas. Isso é quase que um lugar comum. Ah, tu tem que ver o lado bom desta pessoa. Ah, tu tem que perceber. Sempre tem um eu sei que muita gente que assiste vai criticar quando assistir isso. E eu não tô aqui em busca de aprovação. Eu realmente era alguém que sempre procurava ver o lado bom das pessoas. Sempre. E por quê? E o que eu ganhei com isso? Eu ganhei tanta puxada de tapete, que um dia, depois de tanto bater com a cabeça no chão quando o tapete é puxado, um dia tu respira e pensa: chega, basta. Eu não tenho que ficar buscando sempre olhar pro lado bom das outras pessoas. Não. Eu vou começar a focar o meu olhar naquilo que as pessoas me mostram que elas são. Eu passei a olhar não para um suposto lado bom que a pessoa tenha. Se ela tem esse lado bom, que ela me mostre nas suas atitudes, poxa. Para de perder teu tempo, gastar tua energia tentando encontrar o lado bom em todo mundo, as boas intenções de todo mundo. Eu nem preciso dizer do que tá cheio o inferno, né? Uma moça que me escreveu, e essa moça já está com 72 anos de idade, Gisela. E aí a gente conversando ali, trocando mensagem, um dia ela me diz: Paulo, eu acho que vou morrer sozinha. Ela escreveu exatamente assim: acho que vou morrer sozinha, porque ela disse que tem dedo podre para relacionamento e coisas assim. Bom, eu coloquei uma coisa que eu acho, fui sincero com ela, né? Afinal, como eu disse, eu não sou o psicólogo dela, não sou o psiquiatra dela, não sou o padre, o pastor, o conselheiro. Essa pessoa só foi assim, doida o suficiente para vir me pedir um conselho. Eu disse o que eu achava, eu comentei: olha, a gente precisa aceitar, normalizar, que é uma palavra da moda, que algumas pessoas não vão envelhecer ao lado de outra pessoa. Isso é fato. Não estou dizendo que algumas pessoas estão destinadas a morrer sozinhas. Ninguém precisa morrer sozinho. Basta a gente entender que muitas vezes é bem melhor tu ter um bom círculo de amigos, que não precisam ser muitos. Bom círculo de amigos não costuma ser muito numeroso. Então vamos adiante. Se tu cultivares um bom círculo de amigos, tiver um bom relacionamento com alguns familiares teus, não precisa ser com todos, não precisa romantizar que família tem que todo mundo se dar bem. Vamos parar com isso também. Pra que gastar energia com esse tipo de coisa, gente? E mais recentemente eu aprendi algo com uma pessoa da minha família. Eu estava conversando com essa pessoa e a gente começou a falar sobre alguém que é da nossa família, mas muito distante. E só que eu revelei algo que não é muito bonito de se falar. Mas fazer o quê? Que bom que eu revelei, porque senão eu jamais teria mudado o meu pensamento. Foi quando a gente então falando sobre essa pessoa, eu disse assim: quer saber? É tão bom poder dizer que eu não odeio ninguém, porque eu não odeio ninguém. Sabe, o ódio, coisa... Não. Sim, tem pessoas que eu desprezo totalmente, são completamente insignificantes para mim. Isso sim, mas o odiar não. E infelizmente durante a conversa me ocorreu: mas essa pessoa sim, essa pessoa, e assim eu disse, por essa pessoa eu tenho assim nutrido sentimentos tão ruins, tão negativos. Eu não consigo pensar em nada bom quando eu penso nessa pessoa. E aí esse meu familiar, com toda a calma do mundo, sem querer catequizar, sem querer trazer uma grande mensagem, sabe? Sem essa pretensão, mas sim com toda a simplicidade, me perguntou: tá, e se um dia tu encontrar essa pessoa e para essa pessoa tu puderes dizer tudo o que tu gostaria, desabafar tudo, o que isso vai melhorar a tua vida? E, claro, minha intenção já foi dizer: vai melhorar sim, vou botar tudo pra fora. E antes que eu dissesse, esse familiar me disse o
que eu precisava ouvir. E pensa no agora. Foi o que esse familiar disse. Pensa no agora. No que pensar desse modo sobre essa pessoa que está tão distante, que talvez nem lembre que tu existe. O que pensar desse modo está contribuindo para a tua vida? Contribuindo positivamente. E eu me dei por conta que esse tipo de pensamento, esse pensamento do tipo, vou fazer, vou falar, quero dizer, quero esfregar na cara, quero isso, quero aquilo, esse pensamento é lixo. É lixo. É lixo que permanece dentro de nós. E naquela hora eu tive, não sei se é a humildade, não sei, mas sem pestanejar eu disse assim, enquanto estávamos ali conversando, eu disse exatamente assim: sabe o que me fez pensar? Eu não vou mais alimentar esse tipo de sentimento por essa pessoa. Não vale a pena. Quem está se prejudicando sou apenas eu. E me prejudico sim, porque sempre que eu lembro dela, eu mudo. O meu bom humor vai embora, eu sinto até que parece que a minha voz muda. Isso tem nome, isso mexe com a gente, isso está aqui dentro e está alimentando o que há de pior na gente. E isso é lixo. E eu disse então para esse familiar: quer saber? A partir de hoje, chega, não significa mais nada para mim, acabou. Seja feliz, que viva a sua vida, que vá em frente e que de preferência... Eu nunca fico sabendo nada sobre essa pessoa. E no lugar desse lixo que eu estou nutrindo, eu disse bem assim, no lugar desse lixo que eu estou nutrindo por essa pessoa, eu vou deixar que seja ocupado por coisas boas. Eu vou tirar esse lixo daqui para que coisas boas ocupem espaço, para que coisas boas possam frutificar, não por essa pessoa, não, mas que coisas boas possam frutificar e que eu possa realmente me sentir melhor, porque pensar dessa maneira definitivamente não me faz bem, não nos faz bem. Nada pode te ferir tanto quanto os teus pensamentos, e nada pode te beneficiar e curar tanto quanto os teus pensamentos. Qual a diferença? A qualidade dos pensamentos que nós nutrimos. Bons pensamentos curam, maus pensamentos ferem, e não raro apenas a nós mesmos. E quando começar a enfrentar problemas com familiares, algo que infelizmente é muito comum, família é quem te trata bem, família é quem te respeita, família é quem não fica tentando fazer com que tu te encaixe nos seus dogmas religiosos, nas suas escolhas políticas, ideológicas. Não, isso não é família. Família é quem te respeita. Essa história de que família é o sangue do teu sangue, do sangue, nossa, quanto sangue. Não, isso, para mim, isso nunca foi verdade. Sabe por quê? Porque o teu sangue... Até mosquito tem. Simples assim. As pessoas que me conhecem fora da rede social, quem realmente me conhece sabe que indiferença é uma coisa que eu não nutro pelas pessoas a quem eu tenho estima. Eu sou muito fiel, eu sou muito leal, mas me apronta algo, se eu jogar fora, é para sempre. Ai, como tu é rancoroso. A gente precisa, de uma vez por todas, entender quem é cada pessoa em nossa vida. Eu sempre digo, quando estão falando em família, eu sempre digo, não é porque é da tua família que é teu amigo. Não é porque é teu parente que tu tens que tratar como se fosse a melhor pessoa do mundo. Porque não.
Dentro de uma família tem gente muito boa, mas tem gente que também tá pronto para te puxar o tapete. Acha que não? Espera aparecer uma herança pra tu ver como funciona e pra tu ver quem é quem. O mesmo vale entre amigos, entre colegas. Enfim, a gente conhece as pessoas que estão conosco. É na hora da dificuldade. É na hora em que a gente realmente precisa delas. Ou não necessariamente na dificuldade, mas justamente na hora em que a gente recebe alguma benesse. A pessoa que realmente torce por ti, que gosta de ti, ela vai celebrar, ela vai comemorar, sem nada te pedir. E eu gostaria de terminar esse nosso vídeo com uma frase que eu poderia ter memorizado, mas não. Essa frase eu gosto de ler e reler. Eu não sei quem é o autor, mas eu tenho aqui o seguinte: nunca permita que a sua felicidade dependa do que não depende de ti. Fiques bem, tenhas uma boa semana e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.